E aí, já ouviu falar em Torá, Talmud, Tanar e ficou com aquela pulga atrás da orelha, tipo, tá, mas qual a diferença de tudo isso? Pois é, não se preocupe. O judaísmo tem uma biblioteca de textos sagrados e uma história tão rica que às vezes pode parecer um labirinto, mas a gente está aqui para te entregar um mapa. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Esses nomes aparecem o tempo todo, mas o que cada um realmente significa? E principalmente, como é que eles se encaixam? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso objetivo aqui, nos próximos minutinhos, é bem direto. A gente vai desenhar um mapa visual, bem simples, para que no final, todo mundo saia daqui com uma imagem clara dos textos mais importantes e dos principais ramos do judaísmo. Preparados? Então, vamos lá. Bom, e para começar essa jornada, a gente tem que ir para a base de tudo. E a base é o Tanakh. Pense nele como a escritura fundamental do judaísmo. Antes de mais nada, é preciso entender o Tanakh, porque tudo, mas tudo mesmo, parte daqui. E olha que interessante, o próprio nome já é uma super dica. Tanakh não é uma palavra aleatória, é na verdade um acrônimo. O T vem de Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. O N é de Neviim, que significa os profetas. E o K é de Ketuvim, que são os escritos, como os salmos e provérbios. Viu só? O nome já é o próprio índice do livro. E aqui tem um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, então preste atenção. O conjunto de livros que os judeus chamam de Tanakh é exatamente o mesmo que os cristãos conhecem como Antigo Testamento. A coleção de livros é a mesma. A grande diferença está no nome e no contexto. Para os cristãos, ele é antigo porque prepara o terreno para o Novo Testamento. Já para os judeus, o Tanakh é a escritura completa e sem... Ok, então se o Tanar é a base, o alicerce, podemos pensar no Talmud como um prédio imenso construído em cima dele. É uma conversa que atravessa séculos, uma discussão gigantesca sobre a lei. Vamos entender agora como essa estrutura monumental funciona. A fundação do Talmud é a Mishnah. A tradição judaica conta que lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a Torá escrita, ele também recebeu uma Torá oral, ou seja, uma explicação detalhada de como aplicar aquelas leis no dia a dia. Por séculos, essa lei oral foi passada de mestre para discípulo, até que, por volta do ano 200, ela foi finalmente compilada por escrito. Esse texto é a Mishnah. Então, como é que a Mishnah vira o Talmud? A fórmula é bem simples, na verdade. Você pega a Mishnah, que é essa lei oral que foi colocada no papel, e soma com a Gemara. E o que é a Gemara? São séculos e séculos de comentários, debates e discussões dos rabinos sobre cada pedacinho da Mishnah. Juntando os dois, a lei e a discussão sobre a lei, pronto, a gente tem o Talmud. E quando dizemos que é uma enciclopédia, não é nenhum exagero, viu? O Talmud não fala só de leis religiosas, ele aborda absolutamente tudo: agricultura, negócios, casamento, ética, medicina, festas, qualquer assunto que se possa imaginar relacionado à vida de uma pessoa. É um verdadeiro guia da vida judaica. Bom, com textos tão ricos e cheios de camadas, é super natural que surjam diferentes formas de interpretar tudo isso, certo? Então agora a gente vai sair um pouco dos livros e olhar para as pessoas, para entender como as diferentes abordagens a esses textos deram origem aos principais movimentos do judaísmo que existem hoje. E olha, essa história de ter visões diferentes não é de hoje, não. Lá na antiguidade já existia uma tensão bem clara. De um lado, os fariseus, que defendiam a lei oral, aquela que viraria o Talmud. Do outro, os saduceus, a elite da época que só aceitavam a Torá escrita. Essa tensão fundamental sobre como interpretar a tradição continuou por séculos e foi a semente para as divisões modernas, que ganharam força no século XIX com os desafios do iluminismo e da ciência. E daquele tronco antigo com raízes profundas, cresceram os galhos principais que formam a árvore do judaísmo de hoje. Cada um deles oferece um caminho diferente para se conectar com essa mesma tradição riquíssima. E essa tabela aqui resume a diferença de um jeito super claro. O ponto central de tudo é a visão sobre o Talmud. Para o judaísmo ortodoxo, o Talmud é a lei oral divina, que veio de Deus, e por isso tem que ser seguida ao pé da letra. Lá no outro extremo, o judaísmo reformista vê o Talmud como uma obra humana, cheia de sabedoria, mas que serve como um guia, não como uma lei obrigatória. E no meio do caminho tem o judaísmo conservador, que entende que o Talmud tem sim inspiração divina, mas acredita que a lei pode e deve evoluir para se adaptar aos tempos modernos.
Mas, apesar dessas diferenças todas, existem pilares, crenças e práticas que são o coração do judaísmo e que unem todos esses ramos. Vamos dar uma olhada rápida em alguns desses pontos que fazem do judaísmo uma fé tão viva e presente. No centro de tudo está a crença inabalável em um único Deus. Também há a crença em uma vida após a morte, mas o foco principal é que a salvação vem através de boas ações aqui e agora, nesta vida. E uma característica bem particular é que o judaísmo não busca converter outras pessoas. A ideia é que os judeus são um povo escolhido para carregar uma mensagem para o mundo. A vida judaica é marcada por rituais que estruturam o dia a dia e o ano. Isso inclui as orações diárias, a santidade do Shabá, o sábado, como um dia de descanso total, as leis alimentares conhecidas como kashrut e rituais de ciclo de vida como a circuncisão. E claro, o calendário é pontuado por feriados super importantes como Pessah, Yom Kippur e Rosh Hashanah, cada um com seus significados profundos. E assim, o nosso mapa nos levou de textos milenares a uma fé vibrante e global. Esperamos que essa jornada tenha ajudado a esclarecer esse universo fascinante. Se este guia foi útil, ajude outras pessoas a também encontrarem o caminho. Siga o nosso canal, deixe sua curtida, comente o que achou e compartilhe. Muito obrigado pela companhia.